Olá, hoje é o meu terceiro dia da minha preparação para o CL. Dia 13, a prova é dia 22. E eu estou usando somente a iteração para melhorar minha performance no teste. Na verdade, para melhorar minha performance no espanhol e, consequentemente, ter uma nota razoável no teste. Meu objetivo é nível C1, que é o primeiro nível avançado, e é o máximo nível que o CL ele comporta, ele tem, tá bom? Então, ontem, a ideia era eu fazer um ajuste quanto ao feedback recebido do ChatGPT relacionado à prova oral. Então, a ideia é ontem, né? A ideia que eu tinha é que eu criaria um script para o ChatGPT para ele me responder como que eu fui no teste oral, tá? Eu fiz a gravação do áudio e mandei para ele, só que ele tem muitas limitações com áudio, muitas limitações, tá? Então não foi bom. Eu vou ter que mudar minha estratégia. Minha estratégia a partir de hoje vai ser treinar o máximo possível, é criar um padrão para cada uma das respostas. E aí você vai dizer, pô, mas existem inúmeras situações que podem ser pedidas no CL. Sim, existem inúmeras situações, só que a forma de avaliação deles é muito padronizada, pelo que eu percebi até agora. Então, eles exigem basicamente o que está sendo pedido na questão. A estruturação correta, o uso correto, assertivo dos conectores em espanhol também, e evitar pausas durante a gravação da sua resposta. Isso para a prova oral. Para a prova escrita também. É basicamente basicamente cumprir o que eles pedem lá. Então, eu vou criar um scriptzinho com os conectores, vou ficar treinando isso exaustivamente até conseguir, tá? E aí é engraçado porque eu ontem pensei numa estratégia, né, implementação usando o ChatGPT. Cara, não deu certo. Eu confesso que ontem à noite, quando eu estava estudando, tentando obter o feedback com o ChatGPT, eu fiquei um pouquinho desesperado, cara, porque eu estava animado e eu realmente achava que precisava disso para ir bem no teste, tá? Hoje eu já tenho outra visão. Então, por isso a importância de a gente realmente seguir fazendo as iterações, seguir buscando estratégias que otimizem os recursos que a gente tem, inclusive o nosso tempo, né? Então, eu estou focado em receber feedback. Como eu tenho uma bagagem boa em espanhol, eu mesmo ser o meu próprio, como é que fala isso, cara? Eu mesmo vou dar meu feedback, tá bom? Porque eu tenho noção de espanhol, entendeu? Só para você ter uma ideia, eu moro na Colômbia, então eu falo espanhol. Eu moro aqui há um ano e pouquinho. Então eu não sou cru em espanhol. Eu falo espanhol, eu trabalho falando espanhol. Só que uma coisa é você falar espanhol, outra coisa é fazer uma prova de espanhol. Por quê? Porque você falar uma língua, ela é algo que pode não ser tão objetivo assim. Por exemplo, a gente sabe que no Brasil mesmo tem algumas regiões que quase não se usa o plural. Então, se essas pessoas quando elas forem fazer uma prova, elas vão usar o plural. Mas elas falando com outras pessoas, elas não usam o plural. Entendeu? Então, o mesmo acontece aqui na Colômbia. Então, existe o espanhol standard, o espanhol colombiano e aquela coisa da CAD, aquela coisa ali do, do dia a dia, que é um pouco diferente. Entendeu? Por isso que eu tenho bastante insegurança em relação ao teste ainda, mas eu percebo que é um carrossel de emoções. Ontem eu tava bem, porque eu imaginei que minha estratégia ia dar certo, minha estratégia não deu certo, fiquei mal,
hoje eu pensei em outra coisa, eu acho que vai dar certo, e aí aos poucos eu vou chegando na melhor forma de fazer o teste realmente, sabe? E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Quando a gente começa a fazer as iterações, quando a gente começa a fazer os testes, a gente vai errar muito, mas muito. E às vezes parece que a gente só está errando. Mas o nosso carrossel de emoções, vamos dizer assim, a emoção, pô, aí tá indo bem, aí dá errado, aí tenta de novo, aí dá errado. Isso tudo faz parte para que as suas opções confluam para algo que dá certo. Então, parece que está dando errado, mas não vai dar errado, vai dar certo. No meu caso, pode não dar certo assim, e a gente vai ver isso dia 22, tá bom? E eu vou falar com você. Se der errado, se eu for mal na prova, eu vou falar com você, a gente vai ver o que está errado, o que eu fiz de errado, o que eu fiz que não foi bom, e eu vou melhorar. Até nisso eu pensei, porque eu já falei no primeiro vídeo, eu acho, que eu escolhi a data da prova de forma que eu pudesse fazer outra prova antes da data limite do envio do certificado de proficiência em espanhol para minha empresa. Então eu pensei nisso também. Sabe? A gente tem que ter, às vezes, uma estratégia de contingência. Né? O ideal, na verdade, quando a gente tá buscando alguma coisa, está realizando um projeto, por exemplo, é que a gente tenha tempo para o projeto. Que a gente estipule um tempo razoável para o projeto. Só que às vezes isso não vai acontecer. E é esse o caso. No meu caso, eu não tive o tempo razoável para me preparar. Quer dizer, eu tive, mas eu não sabia que eu seria cobrado em relação a isso. Então, o que a gente está passando aqui hoje é justamente a situação uma das mais difíceis aí, que é ter um projeto muito curto, que você foi pego de sopetão e vai ter que resolver. Tá? Então a ideia é que a gente siga melhorando a estratégia, vendo o que foi bom, o que foi ruim, e ao final a gente vê o que vai dar. Tá? Ah, outra coisa também. Eu tenho estudado à noite. E tem sido ruim. Eu não tenho rendido bem, não. Porque à noite eu tô cansado já. Só que, por outro lado, eu não tenho conseguido acordar pela manhã também. Pela manhã que eu digo é 5 horas da manhã, eu não tenho conseguido acordar esse horário. Eu acho que eu não tenho conseguido acordar a esse horário justamente porque eu tenho dormido tarde. Tenho ido dormir tarde. Então, eu vou mudar isso. Hoje eu vou dormir bem mais cedo, ainda que meus estudos sejam prejudicados, e amanhã eu vou me forçar a acordar às 5. E eu vou ver como é que eu rendo, tá bom? Até nisso a gente tem que pensar. A gente tem que ter a mente aberta para resolver os problemas. Porque no final das contas, é bem sucedido quem resolve o problema. Não importa a tua área. Se você souber resolver os problemas da tua área, você vai bem. Entendeu? Bom, então vamos resolver mais esse problema. Nos vemos amanhã.